Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 36. Nós vamos ler parte do capítulo 36, nós vamos ler parte do capítulo 37 e vamos ler também parte do capítulo 38. O texto diz assim no capítulo 36, dos versículos 1 ao 7. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim: me ajuda aqui, Jesus. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 37, vai dizer, capítulo 36, diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Síria, enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, o filho de Uquias, o secretário de Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, não são eles os altos e os altares que Ezequias removeu dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante do altar? Versículo 13. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias vos engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção ao rei Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo, e então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá a água de sua própria cisterna. Capítulo 37, versículo de número 10. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que o rei da Síria tem feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe, e os descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei Armate e o rei Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor,
subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor. Gente, ele abriu a carta diante de Deus, preste atenção, e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dai ouvidos, Senhor, ouve e abre os teus olhos e vê. Escuta todas as palavras de Senaqueribe, enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses nelas no fogo e as destruíram, pois em vez de deuses, não passavam de madeira, de pedras moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Versículo 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque você morrerá, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu provas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi ouviu tua oração, viu suas lágrimas e acrescentou 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Amém. Pai, obrigado pela leitura da palavra. Eu oro pelo favor do Senhor, que a unção do teu Espírito venha sobre os meus lábios. Toma minha voz, toma os ouvidos de todos aqui, e que essa palavra venha fluir e falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Ezequias foi um rei, um bom rei. Ele governou Israel no ano 715 antes de Cristo. Na verdade, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade. E ele governou 29 anos sobre Israel. Porém,
Quando eu digo Israel, eu digo Judá, eu digo a nação. Porém, quando ele tinha 39 anos, lhe aconteceram duas coisas. Primeiro, o rei Senaqueribe, rei da Síria, vem com um exército com 185 mil homens, maior que a população de Jerusalém, onde Ezequias governava. E o texto diz que o rei afronta o rei Ezequias. E Ezequias, diante de tanta afronta, e a Síria era o maior poder bélico daquela época, o maior exército, onde eles passavam, só ficava um rastro de destruição. E Senaqueribe, antes de atacar Jerusalém, ele manda um recado, e diz: é melhor você se entregar, não adianta você confiar no Egito, eles não poderão fazer nada, nem o Deus de vocês pode fazer nada. Ezequias então recebe uma carta do rei, e ele vai para o templo, abre a carta, lê a carta para Deus e faz uma oração. No dia seguinte, 185 mil homens dormiram e não acordaram. Foram mortos por um só anjo. Deus deu um livramento. Mas ainda naquele ano, Ezequias adoece de uma doença mortal. E Deus então envia o profeta Isaías. E Isaías diz: você vai morrer, você não vai ser curado, você não vai se recuperar. Põe a tua casa em ordem. Ezequias vira para o lado da parede, faz uma oração pequena, mas poderosa. E Deus lhe cura e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Sabe, quando eu leio esse texto, eu fico pensando sobre Ezequias, e fico pensando sobre mim, e sobre você, do quanto nós somos vulneráveis, do quanto a vida humana é vulnerável, e o quanto que nós precisamos da presença de Deus sobre as nossas vidas. Imagina, em um ano, aos 39 anos, ele enfrenta os maiores desafios da sua vida. Um quase lhe arruína, acaba com o seu governo, com sua vida profissional. O outro quase lhe mata. Eu disse que ele começou a reinar com 25 anos. Então, 14 anos, tudo estava indo muito bem, as coisas estavam acontecendo de uma forma maravilhosa. Estava gozando a vida, desfrutando da sua família, do seu trabalho. Ele era rei, dos seus amigos. Ele estava vivendo o melhor momento da sua vida. Quando de repente surge duas situações que lhe tiram o chão debaixo dos seus pés. E eu estava pensando justamente sobre isso. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão tranquila, as coisas estão indo tão bem, e do nada surge uma notícia na nossa vida profissional. E como se não bastasse uma notícia ruim na nossa vida profissional, surge uma outra na nossa vida física. Você se vê diante do maior desafio da sua vida, e quando você olha para você, você se vê doente e vivendo um outro desafio. Eu não sei você, mas comigo, problemas, eles andam em bando. Eles somem, e quando aparece tudo de uma vez. Quem se identifica? Tem época que a gente tem até que dar a senha, não faz uma fila primeiro, porque não dá. De tantos problemas que vão surgindo na vida.
E foi justamente isso que aconteceu com ele. Ele se vê diante de uma situação. Só que esse homem consegue dar uma reviravolta na vida. Ele consegue transformar o problema num trampolim para alavancar. Ele consegue fazer do limão uma limonada. E como ele consegue isso? Quando ele se posiciona. Diga comigo, posicionamento. Essa é a palavra-chave. Ezequias estava diante do maior fracasso da sua vida profissional como rei. Porque se Senaqueribe invade e vence, Jerusalém seria destruída, a população seria levada escrava, Ezequias seria preso ou morto, acabaria sua vida ali. Mas ele toma uma decisão, ele se posiciona. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer diante de uma ameaça é se posicionar espiritualmente. Eu não sei o que tem te ameaçado. Eu não sei se é uma crise no seu casamento, se é uma crise na sua vida profissional, se é uma enfermidade, se é um problema familiar. Sinceramente, eu não sei qual é a ameaça que você tem pela frente. Mas se você quiser resolver essa situação, você precisa se posicionar espiritualmente. Ezequias tomou uma das mais poderosas atitudes. Diante da ameaça profissional, eu estou falando dele como um rei, como um governante. Ele se posiciona diante de Deus. E quando eu olho para Ezequias, eu me lembro de um homem chamado Jacó. Jacó teve um conflito com o seu irmão. Ele enganou o seu irmão, Esaú. E a situação foi tão grave, tão séria, para que o seu irmão não o matasse, ele fugiu de casa. E foi buscar refúgio na casa de um tio, que morava muito distante. Com medo de ser morto pelo irmão, ele pediu para morar com o tio. E na casa do tio, ele se casou. Casou com sua prima, com as suas primas. É uma história longa. Ele se apaixonou pela mais nova e trabalhou 7 anos de graça para se casar com ela. Depois, o tio dele entregou, não a mais nova, mas a outra irmã, e disse, se você quiser casar com a outra, você tem que trabalhar mais 7. Ele trabalhou 14 anos. Sabe, na verdade, Jacó, ele ficou ali 20 anos na casa do seu tio. 20 anos. Por 10 vezes, o tio dele, que também era sogro dele, e que também era o patrão dele, mexeu no salário dele 10 vezes. Ele teve 10 reajustes salariais. Porém, os reajustes nunca era para cima, sempre para baixo. Sua vida profissional estava completamente destruída, arrasada. Ele até não ganhava mal, mas imagina você ter 10 salários para baixo. Você diminuiu o seu salário 10 vezes. Imagina a sua situação. Com certeza você vai começar a se endividar. Você tem um custo de vida. Você começa a passar por uma situação complicada. Mas um dia, Jacó, ele se posiciona. A Bíblia diz que o anjo de Deus o visitou em sonhos e disse, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna e onde me fizeste um voto. Agora levanta-te e sai dessa terra e volta à terra da tua parentela. 20 anos depois, ele tem um sonho, que é esse texto, e Deus diz para ele, através de um anjo, volta para a sua terra.
Sabe, ele se posicionou. Ele disse: não dá mais. Não dá mais. Minha vida financeira é indo de mal a pior. Meus relacionamentos destruídos. Então ele toma uma decisão, baseada num sonho, de voltar para casa. Eu não sei qual é o limite de tolerância para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida profissional não está bem. Talvez a sua renda não é aquela que você gostaria, a receita que você gostaria de ter. Às vezes você se vê até pagando para trabalhar. Era o caso de Jacó. Embora ele tivesse a bênção da provisão, Deus o prosperava, tudo quanto ele colocava as mãos, Deus abençoava, multiplicava, mas com um patrão que diminui o salário 10 vezes, tudo muda quando ele se posiciona. Talvez o que está faltando na sua vida é um posicionamento. Você reclama, mas não se posiciona. Então a minha palavra para você é: nunca reclame daquilo que você tolera. Pelo contrário, se posicione. E o posicionamento de Jacó foi num sonho. E Deus usa sonhos para falar conosco. Deus fala conosco através de sonhos. E Deus não permite somente sonhos para falar conosco. Você sabia que Deus permite pesadelos para falar conosco? Eu estava na montanha há algum tempo atrás, no início do mês de setembro. E nós éramos mais de 300 homens naquela montanha. E na minha equipe tinha um homem. E ele estava bem oprimido. Até que num determinado momento, debaixo de ministrações e de orações, ele compartilhou comigo. Ele disse: você é pastor, não é? Eu falei: sou. Ele falou: olha, eu tenho pesadelos frequentes. Constantemente eu tenho pesadelos. Eu às vezes tenho até medo de dormir. Porque quando eu me deito para dormir, eu fico com medo do que eu vou sonhar. E às vezes eu acordo assustado, desesperado. Às vezes eu acordo espantado, com sensações estranhas. E nós oramos com ele. E houve um momento que o poder de Deus, a presença de Deus veio tão forte sobre ele. E ele então liberou perdão para uma pessoa que ele tinha uma mágoa muito grande. Essa semana, já estamos em outubro, ele me mandou uma mensagem dizendo: desde aquele dia na montanha, nunca mais eu tive pesadelos. Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele é capaz de fazer? Deus permite pesadelos para você entender. Geralmente uma pessoa, não é uma regra, mas geralmente pessoas que têm dificuldade de perdoar alguém, pessoas que não conseguem liberar o perdão para uma esposa, para um marido, para um filho, para um pai, para um colega de trabalho, geralmente gente que tem dificuldade de perdoar sonha trancado num quarto, trancado num cômodo, tem pesadelos que está trancado. E gente que traz consigo uma culpa, não consegue perdoar a si mesmo por alguma situação que Deus até mesmo já perdoou. Ele já esteve no culto, ele passou pelo encontro com Deus, ele aprendeu sobre o poder do perdão. Ele até crê que Deus o perdoa, mas ele mesmo não consegue se perdoar. Gente que sofre de culpa é o tipo de gente que tem pesadelo com perseguição.
pastor, eu sonhei alguém me perseguindo, um cachorro me perseguindo, um boi me perseguindo. E gente que está levado por uma ansiedade tão grande, às vezes ele tem pesadelo com queda, caindo de algum lugar, de um precipício, que demonstra uma falta de controle sobre a situação, ou está num estado deprimido, sonha que está num cômodo escuro, e que ouve vozes e não consegue sair dali. E gente que tem raiva, gente que tem ódio, geralmente tem pesadelos com brigas, lutando com alguma situação. Deus fala através de sonhos, mas Deus permite pesadelos. Deixa eu te dizer uma coisa: os sonhos são Deus falando com você, e os pesadelos é você falando com você. Entende? Opa, eu tive um pesadelo essa noite. O que isso significa? Às vezes as pessoas têm pesadelos e dizem: pastor, o que Deus está querendo falar comigo? É uma perseguição, é alguém que está fazendo alguma coisa contra mim. Não, não é alguém que está fazendo alguma coisa contra você. É você quem está fazendo contra você. Não se perdoando, não perdoando, trazendo uma culpa sobre si, uma raiva, um ódio. Fique atentos aos sonhos que você tem, aos pesadelos que você tem. Jacó, ele teve um sonho, foi Deus falando com ele, e então ele se posiciona, ele diz: eu vou sair da casa do meu sogro, e eu preciso voltar para a casa do meu irmão. Mas ele podia sair da casa do sogro e ir para outro lugar, mas ele diz: eu preciso encontrar com meu irmão. E por que eu preciso encontrar com meu irmão? Porque tem uma brecha. Brecha, diga comigo, brecha. Nós não podemos dar brecha. E o que é uma brecha? Ele tinha uma situação não resolvida com o seu irmão. Ele saiu de casa fugido, nunca mais conversou. E agora ele está numa situação difícil. Está sendo empurrado por uma situação de dívidas, de falta de provisão. Aliás, provisão da parte de Deus até tinha, mas ele também tinha um sogro, que era um tio, que também era um patrão, que acabava com a vida financeira dele. Era um devorador ali. Mas o que eu e você precisamos entender é que o posicionamento de fechar brechas. Quais brechas estão abertas na sua vida? Quais situações que você não resolveu? Eu sempre gosto de dizer e repetir: um problema enterrado vivo, ele nunca morre. E aquilo se transforma numa brecha de ação do inimigo na sua vida. Então é hora de você se posicionar e dizer: eu vou consertar. Eu vou consertar. Eu preciso reatar com aquela pessoa. Eu preciso pedir desculpa para aquela outra pessoa. Eu preciso indenizar aquele outro. Eu preciso devolver para aquele outro. Eu preciso confessar para aquele. São brechas que não podem permanecer abertas, porque você vem aqui, você ouve palavra, você recebe oração, você sai desse lugar, parece que flutuando, mas no outro dia tudo volta, porque existem brechas que precisam ser reparadas, situações que você precisa estancar, consertar. Mas alguém diz: pastor, mas e se eu procurar fulano e ele não me perdoar? Não é problema seu, passa a ser problema dele. A Bíblia diz: quando estiver em vós, tende paz com todos. Quando depender de vós. Então, se depender de mim, eu vou estar em paz com todo mundo. Mas eu sei que existem situações que não dependem de mim. E quando existem situações que não dependem de mim, então eu vou orar a Deus, como Jacó foi orar a Deus, para que Deus proporcionasse um tempo para que isso acontecesse. 20 anos
20 anos a sua vida não fluía. Ganhava bem, mas a renda era como colocar num saco furado. Ele resolve voltar e fechar a brecha. Ele se posiciona. Talvez o problema que você enfrenta hoje é uma brecha que não foi fechada no passado. É preciso se posicionar. É preciso fechar essa brecha. Tem coisas em sua vida que estão esperando um posicionamento seu. Nada acontece até que de sua parte haja um posicionamento. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos, andando com Deus, é que Deus não age, Deus reage. Quem age sou eu, quem age somos nós. E quando nós agimos, Deus reage às nossas atitudes, Deus reage aos nossos posicionamentos. Quando você toma uma decisão, quando você toma uma atitude, você se posiciona. E quando você se posiciona, você alinha céu e terra. Por isso eu digo que muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, não porque Deus não queira, mas porque você não se posiciona. E gente que não se posiciona é gente que sempre terceiriza responsabilidade, não tem autorresponsabilidade. Sempre a culpa é de alguém. E quando não encontra ninguém, a culpa é de Deus. E como que eu digo que a culpa é de Deus? Não, a minha vida está desse jeito, porque é assim que Deus quer. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Não, o pagode diz assim. Como é que está a sua vida? Está do jeito que Deus quer. Não, mentira, não está do jeito que Deus quer. Está do jeito que você a colocou. Por falta de posicionamento da sua parte. Não é sobre a vontade de Deus. A bem da verdade, nem tudo que vivemos é necessariamente a vontade de Deus. Duas coisas você precisa aprender sobre a vontade de Deus. A primeira, quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Jesus está me ensinando a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer que existe muita coisa acontecendo na minha vida, aqui na terra, que nunca foi vontade do céu. Então ele me ensina a alinhar a vontade do céu com a vontade da terra. Então a primeira coisa que eu preciso entender sobre vontade é isso. Nem tudo que está acontecendo comigo é vontade de Deus. E a segunda coisa que eu preciso entender é aquilo que Romanos diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas Provérbios fala algo incrível, diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor enriquece e não traz o quê? Dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Sua vida talvez dá um sofrimento, uma luta. Então eu preciso me basear naquilo que Paulo diz aos romanos. Ele fala: e não vos conformeis com este século. Formeis, mas transformai-vos. Mais uma vez ele usa forma. O texto está dizendo aí: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é essa vontade que eu preciso buscar. É essa vontade que Deus quer que eu viva. E o posicionamento que Deus quer da minha parte é de não me conformar com o mundo. É o que o texto diz. Quando Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, não vos conformeis, ele está dizendo que o mundo tem uma forma. Não vos conformeis, forma. Sabe essa forma? Se você pega uma forma quadrada e coloca uma massa de bolo ali dentro,
qual vai ser a forma que o bolo vai ficar assado? Qual? Quadrada. Mas se você pega uma forma redonda e põe a massa de bolo, como que esse bolo vai ficar? Redondo. Por quê? Por causa da forma. Diga comigo, forma. Sabe o que o mundo tenta fazer com você? Te colocar dentro de uma forma. É isso que estão tentando dentro das escolas, dentro da ideologia de gênero, dentro de tanto relativismo. Não, nada é absoluto, tudo é relativo. Outro dia, eu vi uma reportagem de uma mulher que casou consigo mesma. Aí, passado 2 anos, ela pediu divórcio porque não aguentava mais a si mesma. É o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo de inversão de valores. E na verdade, essas inversões de valores quer colocar nós dentro de uma forma. E Paulo está dizendo: vocês não podem aceitar a forma do mundo. Se vocês então querem entrar dentro de uma forma e precisam entrar, que seja a forma que transforma, que é a palavra de Deus. Isaías capítulo 5, verso 20 diz: o que o mundo vive, ai dos que chamam bom, e ai dos que a tudo chamam bom. Não, tudo é bom, tudo é relativo. E ao que ao bom chama mal, e ao que ao mal chama de bom, ao que de luz ele chama de trevas, e aquilo que é trevas ele chama de luz, aquilo que é amargo ele chama de doce, aquilo que é doce ele chama de amargo. Gente, nós estamos vivendo num tempo que daqui a pouco nós vamos ter que tentar provar que a grama é verde. Se algum dia você passar na rua e ver um poste fazendo xixi no cachorro, não se assuste. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Ter um posicionamento. Domingo passado eu disse, não foi em bom som porque eu estava muito rouco, mas eu disse: o mundo não respeita quem não se posiciona. E esse texto, ele fala muito sobre isso, porque o posicionamento nos ajuda, mas diz também que experimenteis a boa, perfeita vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, interessante que experimenteis, a Bíblia não é sobre uma informação. Ouça o que eu vou te dizer. A Bíblia contém inúmeras informações, mas a Bíblia não é um livro de informação sobre Deus. A Bíblia é um livro de experiência. Por isso que diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Experimenteis. Você pode ler um livro de matemática e aprender sobre matemática, conhecimento, informação. Você vai ler sobre geografia, sobre história, sobre biologia, sobre química, sobre física. Mas quando você lê a Bíblia, você não tem apenas informação, você tem uma experiência que provoca transformação. E é sobre isso que eu e você precisamos entender. E agora, ele se posiciona. E ele se posiciona diante de uma carta. A Bíblia diz então que ele escreve uma carta, o rei escreve uma carta para ele, e ele leva aquela carta para Deus. E eu fico imaginando, gente, o rei Ezequias pegando uma cadeira, sentando no templo e dizendo: Senhor, se assenta aqui nessa cadeira, que eu preciso ler uma carta para o Senhor. Eu vou ler uma carta que eu recebi do rei Senaqueribe. E ele começa a ler a carta para Deus. E ele diz: Deus, tudo que ele disse aqui é verdade. Realmente eles destruíram tudo que está ao nosso redor. Mas, por favor, Deus, venha agir em nosso favor. Ele se posiciona em oração. Ele abriu a carta e foi lê-la para Deus.
O texto diz que ele a estendeu, ele chamou Deus para uma conversa. Ezequias, ele fez algo que Deus ama que nós façamos com ele, chamá-lo para uma conversa. Isaías 43, verso 26, diz assim: relembre o passado para mim. Deus está falando, relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar a sua inocência. Olha o que Deus está falando com você. Deus está falando com você, você tem uma causa. Você está vivendo uma situação difícil. Relembre o passado para mim. Relembre. Vamos discutir essa causa. Vamos discutir essa situação. Apresente o caso para provar a sua inocência. Deus ama quando eu e você entramos diante dele. Ezequias, ele canaliza o desespero para uma busca implacável. O rei Senaqueribe, ele envia um mensageiro, um emissário, para discutir com Ezequias. Mas Ezequias não recebe. Ezequias, ele não discute com o emissário de Senaqueribe. Ele pega a carta e vai apresentá-la para Deus. Ao invés de entrar numa discussão, ele entra numa oração. Porque a discussão é uma distração que te leva à destruição. Eu vou repetir. A discussão é uma distração que te leva à destruição. Para que discutir? Para no final eu dizer, está vendo como eu tinha razão? Está vendo como é que sou eu que estou certo? A discussão é uma distração. Você não tem que discutir. Você não tem que brigar. Você não tem que bater boca. Você tem que entrar para o santuário, se prostrar diante de Deus e apresentar a causa para Deus. Buscar em Deus uma solução. A estratégia era muito clara. Era causar intimidação. Porque senão ele já entrava lutando e matando todo mundo. Não, mas ele intimida. Ele manda uma carta, ele manda um emissário. Tudo que o inimigo quer fazer é te intimidar. Por quê? Porque tudo aquilo que te intimida te controla. Eu vou repetir isso. Tudo aquilo que te intimida te controla. E o que é intimidação? Aquilo que te torna tímido. Você já percebeu que você chega num ambiente e você está todo descontraído, todo brincalhão, rindo, mas de repente chega alguém. Quando alguém chega, você para de rir, você para de brincar, você fecha a cara, você se retrai, porque é alguém que te intimida. E aquilo que te intimida te controla. O que tem te intimidado? Que situação tem te intimidado? Eu vejo pessoas sendo intimidadas por coisas mais absurdas. Coisas que não têm menor sentido. Talvez o seu crescimento até hoje não se deu por causa de intimidações. E existem intimidações que nem existem. Elas existem só na sua cabeça. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava orando no monte. E era por volta de 11 horas da noite. Eu ia passar a noite naquela montanha, eu ia voltar no outro dia. E então eu estava cansado, eu deitei numa grama e fiquei olhando para as estrelas. E eu via vários aviões passando, era muito tarde da noite. E o Espírito Santo me disse assim: está vendo aquelas aeronaves? Você vai cansar de voar naquilo. Porque o que eu tenho para fazer com você vai atravessar oceanos. Foi uma palavra linda, mas que na mesma hora eu anulei. Eu disse: eu morro de medo de avião. Jamais que eu vou entrar dentro do mineiro falando. Jamais que eu vou entrar num trem daquilo.
E eu fico imaginando hoje, se aquilo que me intimidava me intimidasse hoje, quantas oportunidades na vida eu teria perdido por um medo, um bloqueio, uma intimidação de algo que eu nunca tinha experimentado. Já perdi quantas vezes que eu já voei na minha vida. Mas eu falo assim, já imaginou se eu tivesse, Deus me deu aquela palavra e eu dissesse, não, eu tenho medo, eu tenho, como é que é, fobia, esqueci o nome de quando você está preso dentro de um, claustrofobia, sei lá. Imagina quantas coisas, talvez uma fobia, um pânico, está te intimidando. Não é nem uma pessoa, não é nem o diabo, mas algo que a sua própria mente criou. E você não se posiciona. Você vai tentando levar a vida com aquela situação. O tempo está passando. Quantas oportunidades na vida você perdeu por causa de algo que te intimida, e o que te intimida te controla, e te intimidar é gerar em você timidez. Você é tímido, não, eu não vou tentar fazer aquele concurso, eu não vou nem participar daquela entrevista de emprego, eu não vou, por quê? Porque você, eu acho que eu não consigo, eu não tenho capacidade, as pessoas são melhores do que eu. Essa é a sua desculpa, mas no fundo, você está intimidado por algo que você criou dentro de você, porque tudo aquilo que te intimida te controla, e aquilo que você não se posicionar nunca mudará na sua vida, absolutamente nunca. Mas Deus foi com ele, ouviu a oração, enviou um anjo, 185.000 soldados morreram. Imagina que cena, sem uma flecha ser lançada, sem uma disputa de espadas e lanças, nada, um anjo, não foi nem uma legião de anjos, foi um anjo, acabou com tudo. E agora ele vai comemorar, e na comemoração, na alegria, vivendo aquele tempo ainda de, oh, Deus é comigo, que maravilha. Daí a pouco ele descobre que está doente, ele descobre uma enfermidade que não estava programada. E você observa que no capítulo 36 ele recebe a afronta, no capítulo 37 ele faz a oração, no capítulo 37 Deus dá a vitória, no capítulo 38 começa assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. Numa página, num capítulo, ele está comemorando a vitória do anjo sobre 85.000 soldados. No outro capítulo, ele já está com um diagnóstico de uma enfermidade mortal. E quando ele recebe esse diagnóstico de uma enfermidade, sabe o que ele faz? Mais uma vez, ele se posiciona. E como que ele se posiciona? Você está aberto aí a Bíblia em Isaías 38? Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Sabe o que ele faz? Versículo 2: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diga comigo: ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se posiciona novamente. Quando ele recebe essa notícia, ele não foi falar com um amigo, ele não foi contar para a esposa, ele não foi contar para a equipe de governo dele. Ele virou o rosto para a parede e foi falar com quem de fato pode mudar a situação: Deus. E ele ora, sabe? E ele busca. Foi uma oração tão simples, tão pequena. Olha a oração dele, versículo 3: lembra-te, Senhor,
de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, que voltou a Ezequias e disse: o Deus do teu antepassado Davi ouviu a tua oração e viu as suas lágrimas, e acrescentou-te 15 anos de vida. 15 anos de vida. Esse homem foi o homem que conseguiu adiar a sua morte. Ele adiou a morte. A morte que estava para acontecer em alguns dias, adiou quantos anos? 15 anos. Será que eu e você somos capazes de adiar a nossa morte? Através de uma oração? Mas não foi apenas uma oração. Porque, mais ainda junto com a oração, ele precisava de tomar um posicionamento. E olha o que o versículo 1 diz. A última frase do versículo 1 que está na tela. Olha aí. Ponha a sua casa em ordem. Diga comigo. Ponha a sua casa em ordem. Se nessa noite Deus virasse para você e dissesse assim: põe a tua casa em ordem, aonde iria sua mente nesse momento? Que área da sua casa que não está em ordem? Se Deus dissesse para você: põe a tua casa em ordem, a que ele estaria se referindo? A quê? A um pedido de perdão para o seu marido? A um pedido de perdão para sua esposa? Colocar a casa em ordem talvez seria deixar de ser ríspido com palavras? Seria um conserto entre você e seu filho? Entre você e seu irmão ou sua irmã? O que seria para você colocar a casa em ordem? Pastor, para mim colocar a casa em ordem, eu preciso de sentar com minha esposa e pedir desculpa. Para eu colocar a minha casa em ordem, eu preciso pedir perdão para o meu filho. Talvez outro diria: colocar a casa em ordem é deletar aqueles canais de pornografia que tem na minha televisão. O que é colocar a casa em ordem para você? Isso é posicionamento. O que você está permitindo dentro da sua casa que Deus não permite? Talvez outro diria: não, eu estou bem nessas áreas, mas a minha vida financeira está muito descontrolada. Colocar a casa em ordem é colocar o orçamento no papel, ver quanto que eu ganho e o quanto que eu posso gastar, enxugar algumas coisas. O que é colocar a casa em ordem para você? Ser mais espiritual dentro de casa? Eu não sei o que você precisa colocar em ordem. Para Ezequias, o fato dele ser humilde, ouvir a palavra do profeta e colocar a casa em ordem, fez dele um homem conhecido como o homem que adiou a sua própria morte. Foram 2 provações em apenas um ano. Um ano. Todas as vezes que Deus quer levar um homem e uma mulher a um novo nível, o passaporte, o bilhete de entrada, o ingresso, é provação e tribulação. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu estou passando tanta luta, tanta prova. Nenhum homem de Deus recebeu algo grande de Deus sem ser testado primeiro por Deus. Quando Deus honra alguém que foi injustiçado, prejudicado, caluniado, desonrado, a medida de honra que Deus usa nunca é igual à medida de desonra que ele sofreu. A medida de Deus é dupla honra.
É o que diz Isaías. Nos lugares aonde você foi desonrado, você será honrado duplamente. Deus vai te dar o dobro. Deus vai te abençoar muito mais. Mas você precisa se posicionar. Haverá momentos na sua vida que Deus te levará a lugares em que você não quer ir, para situações que você não queria passar, por desentendimentos que a gente não queria ter. Mas tudo isso Deus permite, esperando de mim e de você um posicionamento. E eu termino te dizendo o seguinte: os gigantes que nós enfrentamos são o passaporte para o novo nível. Os gigantes que nós enfrentamos é o bilhete de entrada para um novo tempo diante de Deus. Fecho minha Bíblia te dizendo: tudo depende do posicionamento que você vai tomar diante desse livro. Vamos nos colocar em pé nesse momento.